A gente conversa agora com o Vitor Souza, ele é analista de combustíveis da Genial. O Vitor tem mais informações para a gente, para seguirmos, né? Aliás, é um assunto que reverbera bastante, importa muito. Vitor, obrigado por sua companhia aqui conosco no Morning Call, sempre muito bom falar com você. Tá tudo bem? Bem-vindo. Boa quarta-feira. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos e eu espero ser aí o melhor que eu puder para ajudar vocês nessa questão. Com certeza vai ser. Aliás, Vitor, já te pergunto, essas novas negociações da guerra, de alguma maneira impactaram a commodity? Com certeza, como você mencionou, o petróleo ele está caindo um pouco, né? Mas um pouco antes de eu entrar na conversa, você usaram uma expressão muito interessante, que é o contrato futuro de petróleo, tá? Quando a gente olha para esse contrato futuro de petróleo, ele está declinante ao longo da curva até o final do ano. Então, o que o mercado está dizendo? O mercado está dizendo que esse conflito não deve durar muito tempo mais. Então, assim, se a gente for observar esse contrato mês a mês, a gente vê que o mercado precifica esse conflito durando até mais 2 meses no máximo. E depois caindo aí para casa dos $80 até dezembro. Então, o que eu diria para vocês e para quem está em casa é que, observando os contratos que estão sendo fechados hoje, o mercado precifica uma atenuação desse conflito, tá? Sendo que a parte mais aguda, por assim dizer, duraria até mais 2 meses no máximo, e depois disso o preço do petróleo cairia aí até a casa dos $80. É claro que isso pode ser mudado de um dia para o outro. O presidente Donald Trump ele é muito ativo nas redes sociais, e o que a gente costuma dizer é que é o seguinte, esse é o cenário base até a primeira tuitada, né? Dependendo da tuitada, volta tudo, senta-se de novo às mesas das negociações e muda o cenário, né, que a gente está vendo. Ô Vitor, ontem a gente teve algumas novas, digamos assim, medidas que foram anunciadas pelo Ministério de Minas e Energia. A pergunta que eu tenho para você é, elas vão ter um efeito desejado? Já é possível perceber, digamos assim, os efeitos delas nos postos de combustíveis? Olha, tudo que está sendo anunciado, corte de custos, uso de subsídio, uso do BNDES, tudo isso é paliativo. Nada disso resolve o problema. Ele serve como um colchão, mas não resolve o problema. O que resolve o problema no final do dia é o fim do conflito. Porque com o preço do petróleo na casa dos $100 e o governo segurando o preço do combustível nas refinarias, não, e assim, mais uma vez, é uma alta do preço do petróleo muito fora do comum, né? A gente estava ali com o petróleo arriscando ficar na casa dos $60, depois praticamente dobra, né? Chega a 115, aí já caiu um pouco. Então, assim, essas medidas elas são paliativas, elas servem como um colchão, reduz ali alguns centavos, 20 centavos, 30 centavos, aí o governo pode discutir se o subsídio aos importadores vai ser de R$1, de R$1,30, mas no final do dia o problema não é resolvido. O problema só vai ser resolvido de fato quando o Irã e os Estados Unidos sentarem e chegarem a um acordo e finalmente liberar o fluxo de embarcações no Estreito de Hormuz. Mas diante dessa sua análise, a gente vem acompanhando e o conflito ele deve ainda perdurar, persistir por mais algum tempo, não sabemos, talvez meses, né? Há algumas outras medidas que você avalia que o governo poderia cogitar? Eu acho que não. Eu acho que o que podia ser feito já está sendo feito. Como eu já mencionei, uso do BNDES, remoção de impostos. Assim, se for para atenuar o preço da bomba, ela atenua, mas não resolve, tá? Não resolve. Inclusive, ao longo dessa jornada, quando a gente entrava em jornais da mídia tradicional, tá? Só para deixar claro isso, o que se dizia é que em alguns pontos já estava até faltando combustíveis, etc. Essa não parece ser mais a realidade, mas no final do dia é um problema que não tem uma solução fácil. Tudo que está sendo feito é atenuante e, como eu mencionei, né, o que o mercado precifica hoje é um conflito perdurando por até 2 meses no máximo. O início das conversas de paz, ele é um primeiro passo muito interessante para a gente observar, desde que teve esse primeiro ponto, né,
o petróleo já caiu mais de 15 dólares o barril por preço, então assim, já ajuda bastante, mas no final do dia, assim, quem está em casa tem que entender que é isso, né? E por último, é importante mencionar que a ABICOM, né, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, eles divulgam a defasagem que as refinarias da Petrobras estão praticando em relação ao preço de mercado, né, o preço da paridade. Essa defasagem ela diminuiu, mas no diesel ele chega aí, continua aí na casa dos 1,60, sendo que chegou a mais de 2,30 no momento mais agudo, e na gasolina está em 1,20. Tá? Então, ou seja, para que o preço da paridade seja equivalente, né, eles precisariam fazer um reajuste nas bombas dessa ordem de grandeza, e isso não aconteceu. Acho que não tem muito para onde correr, não. É observar esse ano nos próximos capítulos e torcer para que o preço do petróleo passe por uma realização. E justamente sobre essa defasagem que você mencionava, Vitor, a Petrobras, ela de alguma maneira vai conseguir segurar os preços do diesel se a guerra se estender como a gente vem acompanhando? Ela já está segurando, tá? Dependendo da janela que você capture, como eu mencionei, quando o petróleo estava acima de 115 dólares, a ABICOM estimava uma defasagem acima de R$2 por litro. Tá? Então, para que a defasagem ficasse no 0 a 0, por assim dizer, o preço do diesel teria que ser pelo menos R$2 mais caro por litro na bomba. Assim, pelo menos lá na refinaria, na bomba final, o preço seria um pouco distinto. Mas assim, a gente está falando de pelo menos, de uma ordem de grandeza de pelo menos R$2. Então, assim, ao longo de todo esse tempo, a Petrobras está matando no peito esse subsídio e isso vai afetar o segmento de refino. Tá? À medida que a gente tem um petróleo na casa de 100 dólares e esse conflito dura por meses, dias ou semanas, é uma questão que vai aumentando e vai pesando dentro da Petrobras, pelo menos no braço de refino. Para a gente finalizar, Vitor, após o potencial fim da guerra, a gente já começa a projetar aqui. Quanto tempo você acha que pode levar para o Brent voltar para o patamar pré-guerra de 60 dólares? Dá para a gente conseguir prever? Olha, pré-guerra, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Por quê? Porque depois de uma questão muito séria envolvendo muitas nações, Oriente Médio, Estados Unidos, Israel, faz muito sentido que o Brent ele negocie com um prêmio de risco geopolítico. Então, peraí, como pode ser que o problema retorne, isso já impacta de antemão o preço do petróleo. Então, para você ter uma noção, quando a gente olha para os preços dos contratos futuros, já para 2027, ou seja, a gente está falando de 2027, a gente vê um Brent de 75 dólares. Tá? É isso que está sendo negociado hoje. Então, voltar a 60, eu acho muito pouco provável. Tá? Então, a gente está falando aí de um prêmio de risco de pelo menos 10 dólares o barril. Então, assim, voltar a 60, assim, aparentemente isso não deve acontecer, salvo engano, um trabalho muito coordenado da OPEP ou uma recessão muito forte por parte dos países desenvolvidos. Ou seja, precisaria acontecer algo fora da caixa para que, eventualmente, o preço do petróleo voltasse a 60. Ressalto uma vez mais, os contratos futuros para 2027 hoje precificam o petróleo na casa de 75 dólares. Conversamos com o Vitor Souza, que é analista de combustíveis da Genial. Vitor, muito obrigado por sua presença aqui conosco no Morning Call. Boa quarta-feira para vocês e gostei da coleção aí de bonequinhos atrás, hein? Show de bola. Que bom. Espero que tenha sido agradável a conversa, não só pelo que eu disse, mas também pela minha coleção. Valeu, agradeço. Boa quarta para você.